Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. Hoje nós vamos trazer um tema talvez você já tenha ouvido falar muito. O que uma bolsa de R$14 mil pode interferir na sua vida, na minha, na sua. E o quão isso está deixando burbulim hoje na internet. Você daria para seu filho ou para sua filha uma bolsa de R$14 mil, mesmo se você tivesse dinheiro? Qual é a sua sensação? Como você reagiria? Quer saber mais? Vem conosco, deixa o like aqui com nós e já envia para mais pessoas para ver tudo que nós vamos trazer hoje nesse episódio. Eu sou Cleide Hoffmann, mentora terapeuta, junto com a... Eu sou Ivete, eu sou mentora terapeuta e junto com a Cleide a gente está nesse projeto do Vozes Maternas e hoje a gente está abrindo para uma fala que está em alta na internet, mas a gente precisava trazer esse tema porque não é só pelo valor de uma bolsa, não é só pelo valor de um presente que você dá para o seu filho. E pasmem, quando você tem condições. Muitas vezes a gente dá para os nossos filhos coisas que a gente nem poderia dar, mas a gente dá porque a gente ama, por amor, porque a gente se esforça. E o quanto hoje em dia é muito trocado isso. Eu vou trabalhar para poder dar para o meu filho algo muito valioso, mas às vezes a gente esquece que o que teria mais valor. E o que será que é mais valor? Ops! Esse nós vamos entregar lá no final. Já foi. Não foi bem. A gente vai entregar lá no final. Por quê? Que às vezes nós decidimos dar presente. Precisamos, parece que compensar os nossos filhos com presentes. Mas voltando para o nosso tema, algo que chamou muito a minha atenção nesse tema foi o fato de quanto uma criança de apenas 5 anos está sendo atacada. Exatamente. Está sendo profissionais, que era para a gente trazermos pais, e esses profissionais estão atacando uma criança de 5 anos, falando que essa criança só merecia guilhotina. Nossa, isso foi forte demais, assim. Muito forte. Eu chego a me arrepiar porque é muito provável essa criança ela não tem nem noção do quanto vale essa bolsa de fato. Sim, com certeza. Essa bolsa para ela, que tem o valor de R$14 mil, ou uma de 10, 20, 30 ou 40, para ela tem o mesmo valor. Não vai mudar nada. Pelo que eu vi nas fotos da família, o que estava era um contexto, sabe? A família muito bem vestida, todos equilibrados nos mesmos tons, a mãe com tom azul, a menina com um pouquinho mais forte, o pai com um pouquinho mais claro. Exatamente. A bolsa da mãe era do mesmo tom da bolsa da menina. Parecia algo muito nítido, muito simples, algo muito normal. Muito natural, né? Natural para eles. Algo que a família tem condições de ter e oferecer. Isso. E eu me coloco no lugar dessa família. Como mentora, como terapeuta, olhar e depois de ver em comentários, eu sou uma pessoa pública, publico muito na internet também, e pensar em receber certos comentários como esse, ameaçando a minha joia preciosa, ameaçando a minha filha. E eu acho que aqui todos nós temos mera cabeça, mera clareza do que uma criança de 5 anos, ela não vai comprar uma bolsa sozinha. Exatamente. Então, o porquê atacar esta criança? Alguém indefeso. O que tem dentro de um adulto
de uma pessoa madura, que leva a fazer ataques a esse baixo nível, a esse baixo calão. O que falta, né, é porque tem também muito essa questão de criticar e julgar todas as coisas, e nós não estamos hoje aqui trazendo isso nesse sentido, muito pelo contrário, é para a gente levantar um alerta, para a gente repensar. Quantas vezes nós já fomos julgados por qualquer coisa que a gente deu para os nossos filhos, ou que a gente viu alguém dar, só que talvez não expôs dessa forma. Sim. Não expôs dessa forma, e neste momento também se tornou muito mais público, porque a família em si, ela é uma figura pública, né? Sim, Ele é sim. empresário, ela é influencer, sim. né? Então, assim, isso tornou a exposição muito maior. Mas nem por isso, porque o trazer para a gente o quanto que a gente julga e é julgado pelas nossas atitudes para com os nossos filhos, desde presentes, desde qualquer coisa que a gente faça por eles. Com certeza. E como uma das falas da mãe, eu achei muito interessante ela falando, o fato dela falar que o mundo da internet é um mundo de todos. É um mundo do nada, é um mundo do vazio, é um mundo onde as pessoas acham que pode expor qualquer coisa, que pode colocar ali qualquer sentimento. O que está por trás disso? Exatamente. Qual é a dor que esse ser humano tem? E o que mais me chamou a atenção, sabe, Ivete, foi o fato de ser um professor de universidade federal, que foi um dos dois maiores ataques, e a outra veio de uma psicóloga. Uau. Isso me atacou. Me doeu profundamente em saber que profissionais, colegas de trabalho, estão com essa mentalidade. Então, é o que eu sempre trago, que para nós sermos psicólogos, terapeutas, antes de nós ajudarmos, auxiliarmos o outro, nós precisamos curar as nossas dores. Exatamente. Nós precisamos passar por todo o processo de autocura. E isso não é uma vez na vida. Isso é o tempo todo. A É o gente tempo tá todo. sempre sendo testado Sempre. e tendo que rever, né, situações. Limpar, se limpar. Porque eu digo que é limpar, é trazer clareza. Então, qual é a dor que você tem? A dor da insegurança, a dor da escassez, a dor de ser menosprezado, talvez. Qual é a dor que está escondida em você? Ou até mesmo de merecimento, né? Se Sim. ver não merecedor, talvez, porque há uma discrepância, né? Há uma discrepância de valor financeiro. E muitas vezes a gente, não estando numa situação financeira tão estável, a gente se sente não merecedor. E não se sentindo merecedor, às vezes até julga ou acha que as outras pessoas também não são merecedoras daquilo. Só que a gente tem que lembrar que a gente não sabe o que essa família passou para estar na posição que estão. Quem somos nós? Quem somos nós que temos o direito, o poder de julgar o outro pelas atitudes? Pelas atitudes. Será que não foi, de repente, um presente de alguém que essa menina ganhou? De repente nem foi dos pais? Às vezes um padrinho, às vezes um amigo, às vezes alguém que quis presentear. E às vezes a mãe, em respeito ao presente que ganhou, por uma gratidão, por um obrigado, colocou na internet.
Ainda mais sendo uma figura Sim. pública. Então, tem isso. Sim. Sendo uma figura pública e influenciadora de marcas de luxo. Sim. Que é o que é, né? E vá que isso seja uma estratégia de trabalho dela. Também. Que a marca que ela divulga tem bolsas infantis. E a menina está ali auxiliando. Ah, mas vai vir quem vai criticar. Criança não é para trabalhar. Criança para não sei o quê. Ela não está trabalhando, ela está junto com a mãe, se divertindo, passando tempo. Quantas risadas elas não deram juntas? Quantas memórias afetivas. Talvez não foram criadas ali. Porque tem uma questão, e aí eu vou falar, a minha tem 4. E aí eu vou trazer como você puxou essa questão da memória. Quem tem criança pequena, sabe? A Cleide está com a netinha, mas ainda não está nesta idade. Sim. É menorzinha. Mas essa faixa etária dos 4, a partir dos 4, 5, 6, a criança, o que ela mais quer é estar igual à mãe. Igual à mãe. Sim. A minha filha olha para mim, ela vê eu colocando um brinco, ela diz assim, mamãe, eu queria tanto um igual ao seu. Tudo ela quer igual, Sim. porque elas precisam se sentir pertencentes. É o momento. E isto cria memórias. Com certeza. E é a fase mais importante do ser humano. É dos 0 aos 7 anos. Você sabia que tudo que você quer deixar para um filho, quer deixar para uma criança, você coloca nessa fase para ela. É a fase que fica tudo registrado. Cleide, mas quase ninguém lembra. Mas, com certeza, o que fica lá no nosso subconsciente é o que nos digere por uma vida inteira. Até porque eu só vou fazer um adendo, né? Porque a nossa vida, ela é criada a partir de setênios. Então, do 0 ao 7 é a base. E se você for analisar e depois dos 7 aos 14, é como se as coisas elas voltassem a se repetir. Então, tudo Sim. que você criou de memória aqui até os 7 anos, isso vai reverberar dos 7 aos 14, e aí é como se fechasse um ciclo de novo, do 7 ao 21, e assim sucessivamente. Se você não tem nenhum conhecimento, até a gente pode trazer um episódio mais para frente falando sobre isso, mas o quão é importante você o que você cria nessa primeira infância. Essa primeira infância é a chave, sabe? E aí eu preciso trazer uma outra coisa que me veio muito forte. O que está sendo criada nesta menina de 5 anos com estes ataques? Porque vocês podem achar que não, mas com 5 anos ela entende. Por mais que tentem, por mais que neste momento, muito provavelmente os pais estejam querendo protegê-la, com certeza. Mas ela não vai conseguir sair imune disso. O que vai ser criado nesta memória desta criança com 5 anos recebendo esses ataques? Eu acho que isso talvez é o que mais vai ficar, o que mais vai prejudicar. Não é as críticas à família, não é o que... Não é mais o que essa criança vai levar para a vida com esses ataques. Não sei, me veio de uma forma assim muito... Qual é o registro que fica, né? O que tem dentro? Quais os traumas que essa criança vai criar e vai levar para a vida dela? Sim. Aqui, nesse momento, vai caber muito aos pais dela, sabe? Se o pai e a mãe forem pessoas bem resolvidas, não financeiramente, emocionalmente, eles vão conseguir contornar toda a situação, mas vai depender de como os pais vão reagir nessa hora. Como que eles vão, sabe? Não é o fato, né, que eu já vi que eles já estão processando, já colocaram essas pessoas em justiça e tudo. Mas não é só isso. Não é isso. Só que não é isso. É como eles se eles trouxeram... Com a situação trouxeram isso discretamente ou foi alvoroçado? Isso tudo vai demandar no trauma que vai ficar nessa menina. Se foi levado de uma forma leve, vai ser
leve para essa criança. E aí, assim, por mais que haja uma né, por mais que vamos pensar que os pais sejam resolvidos, eu não tenho um conhecimento, né, da família de maneira geral, mas por mais que é muito delicado e é muito difícil, porque você imagina, você como pai, como mãe, quando atacam o teu filho, por mais que você queira, em determinados momentos você vai perder a estribeira e você pode não conseguir trazer essa proteção para essa criança, porque você está se sentindo injustiçado, atacado, mas ao mesmo tempo, se você, e aí talvez pior, se você tem consciência do que isso pode trazer para essa criança, para essa menina, talvez seja mais difícil, porque por mais que você queira, você vai querer defender com unhas e dentes. Sim. E esse defender, né, eu gosto de trazer muito essas coisas que acontecem no mundo externo para dentro de nós, trazer para o nosso equilíbrio emocional. Porque se fosse com a gente, por mais que não tenha sido, talvez, muito provavelmente a gente não tenha condições de dar um presente neste valor. Mas, às vezes, é como eu já falei no começo, às vezes, um presente de R$1.000 seja tão honoroso ou mais custoso para mim, dar para minha filha, do que uma bolsa de R$14.000 para esta família? Sim, com certeza. Porque os valores financeiros têm muita diferença. E se alguém me julgar desse jeito, eu vou virar uma leoa, porque eu dei alguma coisa para minha filha. E os pais, a gente sabe quem é pai e quem é mãe, sabe que não mede esforços para dar o melhor para os seus filhos. Agora me veio um gatilho de lembrar algo que eu passei meio parecido. Lógico que não chegou a esse ponto, né? Mas quando a minha filha mais nova tinha, acho que 8 anos, estava na fase do bebê reborn. Não, Baby Alive. Baby Alive. Hoje é o bebê reborn. Era Baby Alive. O Baby Alive. E ela era um sonho da vida dela. E caríssima. Imagine, hoje ela tem 25. Na época, eu paguei R$300 por aquela boneca. Sim. Hoje, uma boneca de R$300... Quase 20 anos atrás. Hoje, uma boneca de R$300 já é um valor mais acessível. Considerável. Mas é considerável ainda. Sim. Não é um presentinho qualquer, né? Para mim. Sim, mas ainda cada um é mais acessível. Lógico, né? Cada um mede o bolso do tamanho que tem, né? Então, e eu fui muito julgada por aquilo. Entre parentes, entre amigos. Para que dar um presente nesse valor? Vai brincar 2, 3 anos, tá? Sem muito. Se brincar. E se eu disser para vocês que ela tem 25 anos, a boneca dela tá lá, intacta, guardado dentro do guarda-roupa que era dela. Vem a minha neta, ela diz assim, a minha Baby Alive não, ela é minha. Então, para vocês verem que é muito mais do que, às vezes, um presente. É uma memória afetiva que ficou para ela para sempre. Então, às vezes, lógico, não é o presente, é como você dá esse presente a essa criança. E como essa criança valoriza, porque também tem uma outra questão. Às vezes você só não dá com a alegação de que eu não posso, de que eu não tenho dinheiro, de que é muito caro, de que isso também cria na criança um trauma de que ela não pode ter as coisas que ela quer. E aí, de novo, não estou falando aqui dê para o seu filho tudo o que ele quer, não. É você saber medir e saber o que realmente faz sentido. O que faz sentido. Porque boneca, vamos lá, boneca, provavelmente a tua filha tinha outras. Tinha outras, mas assim, talvez você escolher dar esta boneca era uma forma de fazer ela entender que ela poderia ter o que ela queria. Provavelmente ela foi privada de outras coisas. Com certeza. Porque e as crianças precisam entender que elas eventualmente podem ganhar uma coisa, mas com isso elas não vão ter alguma outra coisa que elas também gostariam de ter. E isso é equilíbrio.
É mostrar para os nossos filhos, Isso. desde sempre, que a vida é feita de um equilíbrio. E isto é responsabilidade nossa. Sim. Ensinar isso. Isso. É responsabilidade dos pais. E qual foi o nosso acordo naquela época? Eu sei que eu dei para ela do aniversário. Eu não lembro mais certo, eu com data não sou uma das melhores. E na época, eu sei que eu dei para ela e o nosso acordo foi de aniversário, aquele presente era de aniversário e Natal. Então, ela não ganhou nada no Natal. Ela já sabia disso. Então, no Natal, fui lá, comprei um chocolatinho para ela e estava tudo certo. Esse foi o nosso acordo. E acordos precisam ser cumpridos. Exatamente. Por mais que chegou Natal, me deu vontade de comprar. Mas eu tinha um acordo. E aí que é a importância também de você... a criança precisa cumprir os acordos, mas os pais precisam manter os acordos. Com certeza. Com certeza. Porque se você dá alguma coisa ali, tipo assim, ai não, a mamãe, né? O que você está ensinando para ela, o que a mamãe faz, o acordo que a mamãe faz comigo, ele não é necessário cumprir. Não tem valor. Não tem valor e eu posso depois quebrar ou eu posso... Sim. E tá tudo certo. E muito mais sério. Ela vai para uma vida adulta e não vai ter a responsabilidade. Às vezes ela está numa empresa, tem um acordo que ela precisa cumprir. O inconsciente vai jogar para ela. Não precisa cumprir um acordo. Acordos são besteiras. Exatamente. Então, nós pais temos uma responsabilidade muito grande. Mas essa responsabilidade não é para ser pesada. Deus nos deu essa sabedoria. Ele nos deu todo esse ensinamento. E nós precisamos saber equilibrar esta balança. Só que para isso, antes de tudo, de novo, a gente tem que voltar. Quem tem que estar equilibrado somos nós. Com certeza. Com toda certeza. O equilíbrio emocional, primeiro, é dos pais. Porque senão a gente vai transferir, a gente sempre vai transferir o que está aqui dentro. Sempre. A gente sempre vai transferir o que está aqui dentro. E aí, depois a gente vai se perguntar, nossa, mas por que meu filho é assim? Aí você olha, um é o cuspe do outro, como dizem por aí, né? É bem isso mesmo, né? E quando vem uma menina assim, ó, para a mãe, principalmente as meninas, quando assim, ó, eu olho para minha filha assim, sabe assim, ela veio me mostrar as minhas fragilidades. Sim. Tipo assim, ela me dá um chacoalhão que eu olho assim, caraca, mas é eu. E daí eu percebo que eu tenho que trabalhar isso sim, porque eu não posso cobrar dela. Uma coisa que para ti não tá. E isso com certeza é, sabe, trazendo para o nosso episódio da Bolsa dos 14 mil. Aqui que a gente hoje, não está fugindo, porque é sim, sobre isso que a gente queria falar. Lógico, né? Trouxe trazer consciência Exatamente. do que isso, o que tem por trás disso. O que a ciência, o que a espiritualidade, o que isso está verberando nessas pessoas. O que eu quero trazer, sabe, Beth, é o fato do espelho. O espelho da dor. Sempre, sempre que você está passando por algo que você vê no outro, que está te incomodando, que tirando a tua paz, tirando o teu sossego, que você tem vontade de criticar, de julgar, ou passou da vontade e já está fazendo. Sabe aquele ditado? Bateu, doeu, leva para casa porque é teu. Tá? Bateu, doeu, leva para casa que é teu. E vai para casa, analisa. E vê o que você precisa curar com aquilo ali. Se você não dá conta sozinho, busque um profissional para lhe auxiliar com esta dor. A minha avó, na sua infinita sabedoria, sem estudo, sem conhecimento nenhum, ela já dizia: nós julgamos os outros por aquilo que nós somos. Sim, parabéns para ela. Ela já disse assim, ó, quando você julga uma pessoa, assim, olha para dentro e assim, ó, sem conhecimento nenhum. Maior conhecimento, da roça, maior conhecimento ela tinha. Ela disse assim, o que você julga pelo que você é, então cuidado.
Quando você atira as pedras, é aquela a gente fazia uma dinâmica quando criança, é aquela coisa, se tu joga a pedra, tu joga em você de volta. Por quê? Porque aí a gente fazia a dinâmica com uma mão de farinha. Tu jogava para lá, só que tu te sujava todo. Por quê? Porque tu estava jogando, mas tu estava te sujando. Ou aponte o dedo, quantos estou apontando para ti? Um. E estou devolvendo os outros para mim. Sim. Eu aponto, devolvo mais para mim do que para ti. Então, é mais o que me dói, o que dói nas atitudes do outro são as minhas dores que eu preciso curar. Com certeza, né? Então, o que o sucesso do outro revela sobre aquilo que ainda você não precisou, que ainda você precisa curar. Quero que vocês levem isso hoje para refletir, que você analise profundamente, porque quando você tem esse entendimento, quando você, né, hoje nós trouxemos aqui esse episódio para você ter consciência, de você sair da inconsciência e entrar na consciência. Será que você está tendo alguma dessas atitudes que a gente trouxe hoje? Analise com carinho, que você vai ver o bem que você faz para você, faz para os seus filhos, faz para toda a humanidade. Então, é algo para se refletir hoje. E agora, bem no finalzinho, você já indo para o encerramento, né? O que o sucesso do outro, né? Porque a gente tem essa questão muito de olhar para o sucesso do outro, achar que ele chegou lá porque ele teve sorte, porque nasceu em berço de ouro, porque isso, porque aquilo, mas pouquíssimas pessoas estão do lado desta pessoa nos momentos em que ela está ali lutando para chegar lá. E o quanto ela teve que abrir mão de outras coisas para chegar no sucesso que ela está hoje, porque hoje com a internet o que se vê tanto é só, nossa, tá bombando, porque teve sorte, porque foi fácil, mas ninguém olha o calo, os bastidores. Ninguém olha quantas horas de sono essa pessoa precisou tirar, quanto esforço, quantas horas ela passou a mais se esforçando, se dedicando ali. Exatamente. E se a gente usar essa energia para lutar pelos nossos sonhos, com certeza eles vão chegar. A gente também vai ser sucesso um dia. E provavelmente neste momento do sucesso vamos ser nós a ser julgados. E aí o ciclo se repete. O ciclo se repete, repete, repete. E é sobre isso, né, que a gente quis trazer. Essa é a reflexão que a gente quis trazer hoje. Para que a gente pare de repetir ciclos e a gente possa mudar. É a nossa mudança que vai mudar o outro. Não pense que você quer mudar o outro. Não. Primeiro você muda. A sua mudança é contagiante e ela vai mudar você, vai mudar quem está ao seu redor. Mas antes de encerrar, um minutinho. Eu quero trazer aqui um encerramento para nós, que nós começamos, você foi e a gente não fechou. Não fechou. Então, o que é que uma criança hoje mais necessita? Com certeza é o tempo, e tempo de qualidade. E aí a gente não pode não falar de, não pode dar presente. Sim, você pode dar os presentes que você tem condições de dar, que você pode dar, mas assim, esteja com a criança, crie memórias com essa criança. E que essas memórias vai levar para você, para seu filho e para todos que estão ao seu redor. O tempo de qualidade é a maior herança que você vai dar e deixar para seu filho. E eu acho que a gente precisava encerrar com isso. Só para fechar? Para fechar. Que nem todos têm 14 mil reais para dar de presente para um filho. E está tudo bem.
Quando você não tem valor financeiro, dê o que Deus te deu de melhor, o seu tempo. Um beijo no seu coração. Até semana que vem.